Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. A paz que nenhum dinheiro compra e nunca vai comprar. A paz que somente o Senhor Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus pode nos dar essa verdadeira paz. Amém. A palavra que o Senhor Deus tem para nós hoje está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 9. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 9, que diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Aqui a palavra do Senhor Deus está nos dizendo que Deus, Ele não quer que sejamos condenados. Deus, Ele não quer que a gente passe a eternidade toda lá no lago de fogo, sofrendo. Porque a palavra de Deus nos diz que lá no lago de fogo vai ter choro e ranger de dentes, né? Mas a palavra de Deus, ela diz que Deus, Ele quer que estejamos com Ele, felizes, louvando a Ele, servindo a Deus por toda a eternidade lá na glória, né? Porque um dia a nossa vida aqui nesta terra vai terminar. Só que existem somente dois lugares que a Bíblia nos afirma, a palavra de Deus nos diz que uma pessoa pode ir. Se a pessoa estiver praticando os ensinamentos de Jesus Cristo, se a pessoa estiver obedecendo a Deus, obedecendo os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, né? Se a pessoa estiver fazendo o que Jesus Cristo ensinou, né? O que Jesus Cristo ensinou? Jesus Cristo ensinou a gente a amar o próximo, né, como a nós mesmos. Jesus Cristo ensinou a gente primeiramente, né, a amar a Deus, né, acima de tudo, e depois amar o nosso próximo como a nós mesmos. Jesus Cristo nos ensinou, né, que temos que trabalhar honestamente, né, para ter o nosso pão de cada dia. Deus nos ensinou que temos que falar sempre a verdade, né, em todos os momentos, aconteça o que acontecer. Jesus Cristo nos ensinou que não é bom a gente guardar mágoa no coração, né, mas é para a gente perdoar, né, o nosso próximo, né. Jesus Cristo nos ensinou até, né, para a gente perdoar aquelas pessoas que nos fizeram mal, para a gente orar, né, pelos nossos inimigos, não para que Deus castigue eles, né, mas orar por eles, né, para que eles também venham a conhecer a palavra de Deus, se arrepender, né, dos maus caminhos que eles estão, né, e venham também, né, aceitando a Jesus Cristo como Salvador e praticando os ensinamentos de Jesus Cristo, venham a ser salvos, né, também, né. E aqui, em o Evangelho segundo João, o Evangelho segundo João, capítulo 3, verso 16 diz, o Evangelho segundo João, capítulo 3, verso 16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aqui a palavra de Deus está dizendo que Deus, Ele amou a todos. A palavra de Deus não está dizendo que Deus amou somente as pessoas que fazem o bem, mas Deus também amou as pessoas que praticam o mal. E Deus enviou
o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que até aquela pessoa que pratica o mal, se aquela pessoa que está praticando o mal, fazendo coisas erradas, né, fazendo mal para o próximo, se aquelas pessoas procurarem aprender a palavra de Deus, aprender os ensinamentos de Jesus, né, e essa pessoa aceitar a Jesus Cristo como Salvador, né, essa pessoa parar de fazer o mal, essa pessoa parar de fazer coisas erradas e passar a praticar os ensinamentos de Jesus Cristo, né, fazer o que Jesus Cristo ensinou, essa pessoa vai ser salva. Existem pregadores, né, que eles pregam que é só a pessoa crer no sacrifício de Jesus lá na cruz, a pessoa está salva. Mas não é assim, porque senão Jesus Cristo só viria aqui na terra, morreria na cruz e todas as pessoas que acreditassem na morte e na ressurreição de Cristo seriam salvos. Mas não é só isso. Jesus Cristo veio aqui na terra, primeiramente para pregar o Evangelho, né, para passar para nós o ensinamento da palavra de Deus, né? E depois sim, Jesus ele foi morto numa cruz e ao terceiro dia ele ressuscitou. Então a pessoa, para ser salva, a pessoa ela tem que crer que os ensinamentos de Jesus Cristo é a palavra de Deus e que é para o bem dela, que é para a salvação dela. E essa pessoa vai passar a praticar os ensinamentos de Jesus, vai passar a obedecer a palavra de Deus, a guardar os mandamentos de Deus, a praticar, né, o que Deus ensinou, né? E essa pessoa vai ser salva. Por quê? Porque essa pessoa, ela estava fazendo alguma coisa errada, mas ela, ouvindo a palavra de Deus, ela acreditou que a palavra de Deus é para o bem dela, né, que a palavra de Deus é para a salvação dela, né, que aquele mal que ela estava praticando, né, estava fazendo mal para ela também, né, que aquele mal, que aquela prática do mal, né, ia levar aquela pessoa ali para o lago de fogo. Então aquela pessoa passou a praticar os ensinamentos de Jesus. Então essa pessoa vai ser salva, né? Agora, se a pessoa somente acreditar que Jesus morreu na cruz e ressuscitou, só isso, mas não praticar os ensinamentos de Jesus, essa pessoa não vai ser salva. Então aqui em primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 9, está dizendo: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então Deus ele chamou todas as pessoas para a salvação, só que a pessoa é quem vai escolher quem vai ser salvo ou não. Existem pregadores que pregam que existem pessoas que nasceram para serem condenadas. Existem pessoas que nasceram para serem salvas. Existem pessoas que já nasceram, né, para irem para o lago de fogo. E existem pessoas que nasceram para, né, serem salvos e irem para o céu, irem morar na Nova Jerusalém com Deus. Mas isso não está certo. Aqui a palavra de Deus ela está dizendo, porque Deus não nos destinou para a ira. Então Deus ele não colocou pessoas aqui na terra para serem condenadas. Deus não colocou pessoas aqui na terra para, depois que a vida delas acabar, elas serem condenadas, elas irem para o lago de fogo. Mas Deus ele fez o ser humano para a salvação, para ser salvo. Mas é o ser humano é quem decide se quer ser salvo ou não, né? Deus ele coloca diante de cada um de nós a escolha da salvação ou da condenação. Quem obedecer a palavra de Deus, praticar os ensinamentos de Jesus Cristo, fizer o que Deus gosta, o que Deus quer, essa pessoa vai ser salva. Agora, quem não obedecer a Deus, quem não fizer a vontade de Deus, quem não praticar os ensinamentos de Jesus Cristo, vai ser condenado.
né? Então, o que vai decidir se a pessoa vai ser salva ou não é a pessoa obedecer aos ensinamentos de Deus ou não. É a pessoa obedecer aos ensinamentos de Jesus Cristo ou não. É a pessoa praticar os ensinamentos de Jesus Cristo ou não. É isso que vai, né, que vai acontecer na vida da pessoa, né? A decisão é da pessoa, né? A decisão da pessoa ser salva ou não é de Deus, porque Deus ele já quer que todos nós sejamos salvos, né? Que todos nós venhamos conhecer a palavra dele, a palavra de Deus, e venhamos praticar a palavra de Deus para sermos salvos. Então esta é a palavra que o Senhor Deus tem para nós hoje, uma palavra de salvação, né? Deus ele quer salvar cada um de nós, né? Às vezes tem gente que pode até dizer, mas eu faço tantas coisas erradas, né, na minha vida, Deus ele não me ama, Deus ele não quer me salvar não, né? Mas Deus ele já mandou Jesus aqui na terra, já enviou Jesus aqui na terra para ensinar, né, que uma pessoa que está fazendo coisas erradas, que está praticando mal, é só essa pessoa parar de praticar o mal e praticar os ensinamentos de Jesus, praticar o que Jesus ensinou, fazer o que Jesus ensinou, e essa pessoa vai ser salva, né? Porque essa pessoa vai aprender a amar a Deus, a amar Jesus, a amar o próximo, né? Essa pessoa vai passar a praticar os ensinamentos de Jesus, vai passar a orar, né? Ao invés dessa pessoa, né, ficar falando palavrão na frente de uma televisão assistindo um jogo, essa pessoa vai orar, essa pessoa vai jejuar, essa pessoa vai cantar louvores, né? Então, e isso, né, vai fazer com que essa pessoa alcance a salvação de Deus. Então, que o Senhor Deus continue falando com cada um de nós. Amém. Vamos fazer a oração para agradecer ao Senhor Deus pela palavra de salvação revelada para nós. Glórias ao Senhor Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Glórias ao Espírito Santo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Senhor Deus, eu te agradeço, Senhor Deus. Eu te agradeço pela palavra que o Senhor tem revelado para nós. Eu peço, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor abençoe a cada um que está vendo esse vídeo, nós que estamos aqui na tua casa de oração também, Senhor. Que seja feita a tua vontade, Senhor Deus, em nossas vidas. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.